Oi, tudo bem com você? Meu nome é Elisa Azevedo e você está no Misto Arte Crochê, e nesse vídeo eu vou fazer a primeira parte desse tapetão ou centro de mesa que foi a pedido de uma cliente minha, e por já estar muito grande eu vou dividir em duas partes. Essa daqui vai ser a primeira, gente, até a parte antes do biquinho, e a próxima eu vou continuar a partir de uma inovação aí que eu tô fazendo, e vocês vão ver como vai ficar incrível e totalmente diferente do que vocês vão ver nessa finalização desse vídeo de hoje. Foi eu procurar centro de mesa redondo. Pensei em vários, gente, mas assim, a pior coisa que tem é você fazer uma coisa no escuro, sem saber exatamente o que a pessoa tem na cabeça dela, né? Ela me mandou uma foto de uma capa de cadeira que ela comprou. E nessa foto, gente, ela cismou que a foto seria cinza com cinza, chumbo e preto. Porém, eu identifiquei que o que ela via como chumbo, na verdade, era uma cor meio café com leite. Aí eu falei com ela que eu achava que aquilo ali era um marrom, que eu tenho um marrom forte maravilhoso, que de repente super ia casar ou ornar com dela, que ao invés da gente trabalhar com o cinza, a gente poderia trabalhar de repente com o areia, que dá essa sensação de acinzentado. Já ia dar um pega no meu gato que tá ali destruindo o meu sofá. Então, sendo que aí no final de tudo, de toda a nossa conversa, ela resolveu que ela queria o cinza. Ela, poxa amiga, mas não dá pra colocar um cinza? Então eu falei assim, quer saber, cara? Aí eu fui dormir, porque ontem eu dormi super cedo, 9 horas eu já tava capotado. E pra completar, aí acordei hoje 6 horas da manhã, né? E dei início a isso aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar, tá? Um restinho de fios que eu tenho, de vários tons, e vou dar início a essa produção. E vou fazer dessa produção eliminando as sobras, tá? Comecei aqui, gente, fazendo um miolinho. Esse é um tapete da Janine Freitas. Vou deixar para vocês aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Janine Freitas. O que eu vi que eu tinha desse avelã, eu já inseri aqui. Minto, do avelã. Inseri aqui, gente, o avelã que eu tinha. Fiz 1, 2, 3 carreirinhas. Era o que eu tinha, acabou exatamente, sem cortar nada. Depois eu peguei este, que é o... ai, meu Deus. Porcelana da Apollo. E vim seguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A princípio eu ia fazer 6. Só que eu falei, quer saber? Vamos eliminar essas sobras. Foi aí que eu decidi. Então, eu não sei se o que tem aqui daria para eu fazer mais uma carreira. Mas aqui ficou 17 gramas. E eu tinha um cinza. Não pesei antes para vocês, gente. Mas eu peguei esse cinza e coloquei aqui todinho. E quando chegou na minha última carreira, que seria a última para mim, fazendo aqui 8 carreirinhas, que era a que eu achava que daria, eu vim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª, fiquei naquela dúvida, gente, dá ou não dá? Dá ou não dá? Olhei aqui pro meu estoquezinho e vi que eu ainda tinha um cinza mescla fechado da Criativa, né? E aí falei assim, se acabar, eu vou abrir aquele cone ali e ele me salva. Não vou ficar sem ter como trabalhar. Mas, gente, e foi exatamente isso aí que rolou, né? Comecei aqui, né? Segui toda essa volta fazendo a 8ª das cinzas, tá? Sendo que chegou aqui, gente, faltando somente mais 2 motivos. Aqui ele me parou. Exatamente, tá? No início do outro motivo, do penúltimo motivo para o último. Aí eu peguei esse daqui, sem dó, abri. Dei continuidade. É igualzinho? Não, não é igual. Aqui eu estava trabalhando com o Crochética, tá? Maravilhoso esse Crochética, por sinal.
E aqui eu comecei com o Criativa. Achei que o Criativa tá um pouco mais claro do que o Crochêtica, tá? Aí o que eu fiz? Falei, quer saber? Já que aqui eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou subir 9 aqui também. Então, eu vim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, Elisa, por que essa fitinha tá marcando aqui? 2 motivos. Fui procurar um marcador de carreira e nesse momento não achei nenhum. Então, eu sempre deixo essas fitinhas aqui por ali, que se eu tiver que embalar alguma coisa, se eu precisar, não um lacinho, apesar de que eu tenho feito agora com barbante, mas aí se eu precisar, eu corto das blusinhas que vêm novas e deixo ali. E aí eu também tô usando agora ele como marcador, que pra mim é melhor ainda, porque não é rígido, eu fico vendo, entendeu? Aí eu dou esse nozinho aqui, ó. Faço essa voltinha, ó. Pego assim, ó, enfio aqui por dentro, puxo com a própria agulha, puxo assim, enfio aqui, ó, um dentro do outro, que aí não fixa, tá? Mas tá fechadinho, pelo menos eu não perco. Por que que eu marquei esta carreira, Elisa? Porque, gente, eu não gosto de trabalhar com 2 correntinhas de espaçamento. Toda vez que eu trabalho com 2 correntes de espaçamento, eu sinto o meu trabalho um pouco querendo embabadar. Mas ela fala lá o tempo inteiro, gente, se tiver embabadando não tem problema, porque vai chegar na 7ª carreira e vai desembabadar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já estava aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, na 14, quer dizer, 7 carreiras a mais. E ele estava fazendo assim, gente. Eu estava ficando com o meu tapete todo assim, tá? Fazendo essa ondinha aqui, fazendo essas ondinhas. Aí eu tinha que vir aqui, tinha que fazer assim. Lógico que se você deixar sentar de um dia para o outro, blá, 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 de repente você consegue isso. Mas você tá vendo aqui, ó, como eu tenho... Acho que aqui é o final, desculpa. Que eu ia falar como eu tenho aqui ponto a mais, ó. Não tem necessidade de 2 pontos pra mim. Não tem, gente. Com certeza. Aqui, ó, viu? Eu mexi, voltei, ó. Ele fez aquilo que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo? Ó, altinho, ó, gente. Era sobre isso que eu estava falando. Aqui que eu fiz aqui nessa carreira, gente. Repetir a carreira exatamente igual. A 14, 14ª carreira, eu repeti exatamente a 15ª como a 14ª. Não fiz aumentos. Em todo esse formato aqui de pizza, em todo o último, a gente acrescenta mais um ponto alto no finalzinho aqui, fazendo sempre 2 pontos altos em cima do último ponto alto. Nessa 15ª carreira aqui, eu não fiz isso, tá? E ela falou assim, não tem problema, né? Que tudo vai acontecer. E ela subiu lá na videoaula, tá? 23 carreiras. Tá bom, gente? Ó, 23 carreiras. Fazendo esse aumento de carreira. Desculpa, eu tô balançando a mesa, tá balançando aí pra vocês. Fazendo esse aumento aqui dessa pizza. E na 23ª, ela vai começar a diminuição. Só que ela fez uma observação. Quando você chegar na 23ª, ele tem que estar em número ímpar. Não pode estar com essa contagem aqui de número par. E aí eu vim contar agora. Eu tô na 21ª, lembrando que eu repeti aqui. Então não houve um acréscimo de ponto. Se tivesse havido esse acréscimo de um ponto aqui na 15ª, eu estaria aqui na minha 21ª carreira com pontos ímpares, sendo que eu passei a ter ponto par, né? Se eu for até a 23, eu estarei com ponto par, porque eu fiz uma modificação aqui. Então, eu aqui, quando finalizei, pensei, Tá, por que eu fiz uma a mais aqui com esse novo cinza? Como eu achei que ele tá levemente um pouco mais claro, e como tá de noite,
eu falei, quer saber, eu vou fazer mais uma carreira, porque pelo menos vai dar uma harmonização com esses dois aqui que já estão diferentes. E agora, o que aconteceu, gente? Eu iria parar aqui e já iria passar para a próxima cor. Que a próxima cor que eu tenho aqui separada para trabalhar seria este daqui ou seria o marrom, né? Esse daqui seria criativa, grafite, e esse aqui seria o marrom chocolate da Crochética. Só que o que eu tô pensando, gente, o meu combinado com ela é um tapete de 1 metro, porque a mesa dela mede 1 metro. Então eu quero me ater, gente, a ficar aqui a 1 metro. E pelo que eu medi agora, mais uma vez a minha fita caiu aqui no chão, porque eu não sei porque ela não fica quieta. Pelo que eu medi agora, gente, eu já estou aqui com 66 centímetros, tá? Para 1 metro, faltam 44 centímetros. Não é isso? É. De 63 para 1 metro, 44. Vamos lá. Ai, vamos lá. 66. Ué, aqui tá não. Ah, tá 100. Não, tô errada. De 66, 34 centímetros. Então, 34 centímetros é o que eu vou precisar subir aqui a mais, tá? Lembrando que, como é redondo, a gente tem que dividir ao meio. Eu fico, então, com 17 centímetros aqui de acréscimo. Ó, 17 centímetros é o que eu preciso crescer nesse tapete. Que é porque na circunferência total vai dar 34. E aí eu chego a 1 metro. Qual é a minha dúvida, pessoal? Fui lá conferir quanto ela tem de aumento aqui para diminuição. E pelo que eu contei, são 8 carreiras que ela faz de diminuição. Nessas 8 carreiras, vamos contar aqui eu tenho 8 carreiras. Em 8 carreiras, eu tenho 14 centímetros. E eu ainda vou precisar... Ela está dizendo que eu tenho mais 17, não é isso? Eu preciso subir 17. Eu já tenho 14 centímetros aqui de diminuição. Entendeu? Então, eu ainda vou ficar só com 3 centímetros, gente, para fazer um bico de acabamento. Ó, dúvida cruel. Então, o que que eu vou fazer? E pelo visto lá, do biquinho dela de acabamento... Não é um biquinho de acabamento simples que eu acabo com em 3 centímetros. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, gente? A minha vontade já era daqui eu começar a diminuição. Mas eu não tenho como começar a diminuição se eu estou com a carreira, que tem um fio prata aqui dentro. Gente, toda vez que eu utilizo cinza mescla ou grafite, ele me aparece fios pratas. Então, o que eu tô pensando aqui agora? Vou eliminar o marrom, porque acabou que eu fiz carreiras largas demais. E vou vir agora com o meu cinza chumbo, tá, gente? Que eu espero em Deus, tá? Que eu consiga subir aqui pelo menos essas 8 carreiras de diminuição. Eu não sei se vai acontecer isso, porque eu tinha praticamente a mesma quantidade de cinza mescla para fazer isso. E eu não tenho mais outro cinza chumbo, tá? Não tenho mesmo, gente. Marrom eu tenho vários. Cinza chumbo eu não tenho. Marrom ali, ó. Eu tenho 2 marrons. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não me engano, eu tinha 2 marrons. Mas acho que eu já usei então. Então, eu tenho um marrom fechado da Criativa, eu tenho um marrom forte da Euroroma. Eu ainda tenho essa metade maior do que isso aqui, né?
desse marrom chocolate maravilhoso aqui da Crochética, tá? É o marrom da Criativa acabou então. Ou se não acabou, gente, tá ali dentro da minha caixa. Mas eu não vou mexer lá não, porque eu tô com muitas outras coisas aqui abertas também, tá? E eu teria esse marrom forte, que eu tava até preferindo trabalhar com ele do que com aquele ali. Tá vendo esse marrom forte? Ele é bem escurão. Olha a diferença de um pro outro. Ele é um marrom bem escuro, né? Então, eu nem sei se esse daqui tá como marrom chocolate, porque ele me veio nessas sobrinhas, naquele cone de mix e fantasia, tá? E agora eu tô nessa dúvida. Não sei se eu pego aqui, de repente, faço 1 ou 2 carreiras do marrom chocolate, e depois eu passo pro cinza, porque aí vai dar aquele link sempre de marrom, cinza, né? Porque eu tenho pra mim que essa quantidade aqui, gente, não vai ser suficiente para eu fazer o meu tapetão. E a minha vontade aqui era fazer essas 8 carreiras com esse cinza chumbo, tá? Ou com esse aqui também poderia ser. E o bico de acabamento eu fazer em preto, né? Porque eu vou mostrar a fotinha aí pra vocês e vocês vão ver como que dá match o que eu tô falando aqui com vocês, tá? Dessa foto que ela me mandou, tá? Eu só tô pesando aqui pra gente ver quanto que eu tenho de... só tenho 183. Estou nessa dúvida, gente, muito cruel. Acho que 183 não vai dar para nada, tá? Eu não sei lá quanto que a Janine, até onde eu cheguei da videoaula, eu não sei quanto que ela gastou, tá? Nesse tapete. Mas o vlog que eu vi foi de outra pessoa, tá? Que me indicou a Janine Freitas, dizendo que fez esse tapete. Então, vamos lá, gente. Eliminados aqui, praticamente 3 cones, tá? Isso aqui vai entrar para eu fazer um porta-copos, alguma coisa assim. 3 cones praticamente eliminados. É o que aconteceu aqui nessa minha produção. E, se Deus quiser, eu vou eliminar mais esse aqui. Então, acabou que ele virou para mim um tapete de sobrinhas abençoadas, ou eliminando sobrinhas, hashtag. E vamos ver no que vai dar. Uma carreiras, tá? Deixa eu ver quanto eu gastei até agora. Em 21 carreiras. Vocês gostam de ver isso? Porque eu adoro. Eu gosto quando a pessoa me diz. Então, eu tô 66 centímetros, 21 carreiras, 344 gramas, gente. Até que tá econômico. Eu achei que a essa altura aqui da vida fosse estar muito mais pesado. Como a persistência nos leva às perfeições. Tá manchadinho, ó. É de uso meu mesmo. Foi eliminando sobras há milhões de anos atrás, gente. Deve ter sido tipo 2020 que eu fiz esse tapetinho. Inclusive, ele é de fio 4, tá? Ele não é de fio 6. Olha que gracinha. Ele é daquele boom da Patti Kelly, quando ela fez o primeiro Lucrando com as Sobras. Eu adoro ele, né? Não fiz só ele não, na época. Eu fiz uns 3. Acho que eu fiz até um pouquinho maior que esse. Mas, gente, quando eu fiz esse, eu já achei ele enorme, achei ele maravilhoso e tal. Ai, meu Deus, não sabia de nada, inocente. Ó, 43 centímetros. E só hoje eu fiz isso tudo aqui, gente. Subi isso aí tudo e tô gostando, entendeu? Vocês estão vendo aqui, ó, como é que eu trabalho com um pontinho só, ó. Um pontinho só, gente, pra mim já é mais do que suficiente. E quando eu faço 2 pontos, eu acho que fica um buracão muito grande. Então, eu sempre falo assim, vou voltar com ele pronto, mas aí eu não me aguento de passar uma etapa e não vim aqui comunicar a vocês, ou até me comunicar, porque depois, quando eu retorno no vídeo, eu tenho como pegar essas especificações.
Aqui só consegui fazer mais 4, tá? 78 centímetros que estamos, tá? Descobri agora que a minha mesa tem uma largura de 90 centímetros, essa parte aqui, ó. 90 centímetros. Os barulhinhos são meus gatos andando pra lá e pra cá. Então, gente, fui pesar aqui agora, porque sobrou isso daqui. E eu não vou pagar pra ver, porque eu não tenho nenhum chumbo. Chumbo, eu sei o que é chumbo, mas é grafite. Pra poder arcar com isso daí. Mas aqui tá dizendo que ele ainda tem 43 gramas. Eu não sei, gente, se essa volta aí, mais uma voltinha, daria 43 gramas. Mas eu estou aqui, vou pesar, tá, gente? Com mais essas 4 voltas, porque eu já pesei antes com as... Até aqui, né? Até essa 8ª aqui do cinza. Fiquei no 8º mesmo. Ah, tá. Já vou dar logo então as especificações. Fiquei como 8 mesmo, tá? Aqui então fiquei com 3. Aqui são 8 e 8 de cada cor. E aqui agora são 4, porque eu não tenho mais. Se eu tivesse suficiente, eu faria mais 8 carreiras, tá? Porque eu adoro quando fica assim as mesmas disposição de tamanho. Mas voltando aqui, o que eu fiz, gente? Para eu alcançar aquilo que a professora ela pede para a gente estar com a numeração ímpar, tá? Ela, na verdade, começaria essa parte aqui ficando com 21, mas eu não tinha como, né? Porque, como vocês sabem, ela sobe aí 23 carreiras nisso aqui e eu só subi 21. Mas fiquei com aquela 21 no par, ao invés de ficar com 21 no ímpar, por causa daquela... aqui da 14, que eu repeti a 15 igual a 14. Que vocês já viram aí. Então, aqui, o que eu fiz, gente? Eu vim seguindo todinha aqui, fiz já a diminuição, vim seguindo ela todinha, e no meio dela, tá vendo? Não foi exatamente igual. Eu coloquei 2 pontos altos num dos coisas, num ponto alto em cada bloco. Eu fiz esse aumento de um ponto alto, fazendo aqui juntinho, tá? Em cada bloquinho desse, que era para alcançar aqui 19. Ela vai começar lá com essa primeira carreira de diminuição em 21. Então, eu já comecei como se fosse a segunda carreira dela, né? Que logo depois ela passa pro 19. Mas a 19 dela vai estar com 2 bloquinhos, e a minha vai estar com um bloquinho, e assim eu vou subindo sucessivamente. Por quê, gente? Porque eu tenho que fazer uma circunferência de 1 metro. E eu acho que daqui a pouco eu já estou alcançando isso daí. Agora eu vou passar para o marrom escuro, tá, gente? Porque é o que eu tenho para hoje. Aqui eu ainda estou em 78. Então, poxa, eu acredito que eu vou ter que crescer isso daqui novamente, né? Então, crescendo isso mais isso, para eu alcançar aqui ainda, ó, 90 e pouco, né? Eu vou subir 5 mais 4, sendo que eu vou fazer amanhã, tá? Não sei nem que horas são, mas eu vou escovar meu dente ali, deitar, vou dormir, vou descansar. Amanhã é um dia corrido para mim. O avô do meu filho tá internado, então amanhã de manhã eu vou ter que ir com ele ao médico. É só acordar, a gente se arrumar e vamos dar um pulo lá pra gente fazer essa visita. E porque a vida é isso aí, a vida é cheia de surpresas. Mas o que eu quero falar pra vocês, vou até tirar aqui da frente, tá muito mais bonito do que eu imaginava, tá? Não imaginei que fosse casar. Eu procurei bastante aí na internet, tá? Tapete marrom com cinza. Eu não encontrei nenhum tapete marrom com cinza. Eu até encontrei, mas era aqueles tapete tipo passadeira ou tapete oval, né? Mas era assim, um pequeno detalhe do castanho no meio de um cinza chumbo, né? Mas eu não encontrei assim, cinza chumbo, marrom, preto, não tem. Então é isso, gente. Eu estou aqui com essa, entre aspas, uma inovação. São todas cores neutras, né? Mas eu tô achando legal, acho que tá dando até uma profundidade, né? Eu poderia ter começado de formas diferentes? Poderia, né? Poderia ter vindo com cinza aqui dentro, de outra forma e tal, mas como eu falei pra vocês, acabou que eu decidi fazer desse tapete um tapete de sobrinhas.
e eu tô eliminando. Então, quer dizer, agora eu fiquei mais com isso aqui praticamente quase eliminado, tá bom? E tô com aqueles que eu já mostrei pra vocês, tá bom? No final de tudo, eu coloco todos aqui juntinhos pra poder mostrar pra vocês. Mas amanhã eu já começo com esse marrom forte aqui, tá? Porque dele eu tenho bastante, tá vendo? Ó, esse marrom forte. Aí eu começo com ele e eu ainda tenho aqui, ó. Ah, lá vem ele. Ó, lá vem ele. Eu ainda tenho aqui, ó, mas isso tudo para trabalhar. Então, mesmo que eu faça essa carreira daí bem grandona, entendeu? Ainda eu acho que vai ficar uma coisa bacana, tá? E no finalzinho de tudo, depois que eu fiz essa diminuição toda, que agora eu vou até ele ficar só com, se eu não me engano, são três pontos altos, tá? Então, quando eu fiz essa diminuição toda, aí eu paro, que eu acho que ainda vem mais uma carreira diferente. Vou fazer essa carreira também e depois eu vou vir com um ponto final, né? Um biquinho para ele. Gente, se eu ver que já está alcançando 1 metro, né? Eu vou vir com um bico de acabamento simples. Por quê? Na verdade, nós não combinamos nenhum modelo. Ela me pediu para fazer cores inspiradas na capa que ela me mandou. E mais uma vez eu vou falar que provavelmente eu já deixei a capa aí para vocês verem, tá? Ao longo do coisa. Se der, eu coloco aqui de novo, né? Para vocês poderem ver se tá combinando ou não. Porque ela cismou que o fundo daquela capa é cinza. Para mim seria off-white, marrom e preto, né? Mas ela cismou com cinza, então importante é o que a pessoa vê, né? E ela que é a dona, né? Ela que tem que enxergar se ela gosta ou não gosta, né? Agora, mesmo que ela não goste, gente, o meu filho veio aqui e viu eu fazendo e falou assim: mãe, tá diferente, tô gostando, tô achando diferente. Se não der, se ela não gostar, mãe, deixa aqui pra casa, porque a minha parede é cinza, olha ela toda gotinha largadinha. A parede é cinza, o pé da coisa é marrom. Aí ele falou: você tá parecendo que você tá fazendo um tapete aqui pra casa. Aí eu ri, né? E falei assim: pois é, verdade mesmo. De certa forma, ele combina com a minha casa, né? Ainda mais se tiver mesmo um bico final aí no preto. Acontece que se eu fizer só de 1 metro de verdade, eu vou ficar com ele caindo aqui pra fora da minha mesa, né? Coisa que eu não quero. Mas mesmo assim, gente, eu acredito que colocando para vender, de repente acontece, porque outras pessoas também têm, né? Essas mesmas disposição de cores em casa. E são cores neutras, são cores que a sujeira não aparece muito. Talvez se aqui fosse um miolo branco ou um miolo cru, apareceria muito mais, né? Mas é isso. Eu não tô mostrando nada, gente. Porque a cada dia que passa, tô chegando àquela conclusão de que a cliente realmente, gente, ela não acompanha o nosso pensamento de crocheteira. Eu acho incrível. Eu quero fazer uma peça em conjunto com elas. Eu quero fazer etapa por etapa. Tá vendo isso aqui no meio? Agora eu acho que eu vou vir com cinza. O que você acha? Eu acho que eu vou vir com chumbo. O que você acha? Só que não dá pra fazer isso com elas porque elas não alcançam, cara. Aí elas me desmotivam. Então eu tenho que fazer mesmo na minha orelhada, no máximo, como eu fiquei assim, querendo a opinião de alguém, né? Lógico, mostrei pro meu filho, que é quem tá aqui comigo hoje. E eu tenho que fazer aqui falando com vocês, como se vocês estivessem vendo comigo, me dando alguma opinião, só para matar essa vontade de estar falando com alguém sobre essa confecção. Mas, gente, é isso aí. O que eu tô mais feliz hoje, tá? Eu descobri que eu consigo, num dia, fazer um tapete de 78 centímetros. Isso me fez muito feliz. E olha que eu dormi à tarde, eu almocei, eu já lanchei, eu já jantei, entendeu? E mesmo assim eu consegui dar essa produção aqui. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Eu quero depois tentar fazer um que são aqueles que são só esses bloquinhos de 3, todos de bloquinho de 3. Eu quero ver se eu me dou bem fazendo esse tipo de tapete, tá? Fazendo redondo, que eu tô já acumulando ali várias sobrinhas. Muitas sobrinhas, gente. Eu nunca imaginei, eu sempre achei legal a pessoa falar assim: eu tenho várias sobrinhas de produções.
E eu ficava assim, eu não consigo ter sobrinhas de produção. Para eu ter sobrinhas, eu tenho que comprar o cone de sobrinhas. Só que agora eu cheguei a esse momento que, além dos meus cones de sobrinha que já estão ali numa pastinha, numa organizadora, eu estou com restos também de fios. E eu quero ver se eu consigo vir aqui amanhã. Eu sei que eu já estou pegada, amanhã é terça-feira, dia 11, se eu não me engano. Hoje foi segunda, dia 9, foi que eu fiz isso tudo. Ontem à noite, para não dizer que eu não fiz nada, eu fiz 3 bases de um trilho foliar, que se Deus quiser eu também vou terminar e vou mostrar aí para vocês. Na verdade, eu quero terminar os dois. Vou terminar tanto esse tapete quanto o foliar, de acordo com o que tem na minha cabeça. E vou tirar a foto e vou mostrar os dois para ela, entendeu? E eu quero ver o que ela me diz. Porque eu acho que quando ela viu a flor do foliar, eu acho que ela pensou assim, vai ficar uma coisa muito cara de vovó. E acho que isso assustou ela. Aí eu acho que ela queria uma coisa mais com cara, entre aspas, moderna, né? Então, assim, vamos ver no que vai dar, né? Seja o que Deus quiser. Mas o outro, esse trilho foliar, gente, vai ficar a coisa mais linda. Eu fiz ele com Vocês viram que é porcelana, gente? Peraí, deixa eu ver se tem algum aqui. Areia. Não é areia. Ele tem caramelo. Não é. É o camurça. Camurça, tá? Se eu não me engano. Eu fiz o foliar com a base camurça da Criativa, gente. Tá muito lindo. Mas eu só tô na base ainda. Tem que fazer mais 6 bases ainda dos outros 2. Que eu queria fazer as bases primeiro e depois já vim finalizando logo tudo. Ali, gente, os brilhos. Aqui, ó, o brilho prateado. Fica brilhando. Então, sobre isso, gente. Amanhã eu volto com mais especificações. Meninas e meninos, que orgulho! Que orgulho! Eu nunca fiz uma peça desse tamanho redonda. Ó. Tô gostando até, sabe? Achei que eu não fosse gostar pela composição das cores, mas num todo eu tô achando legal. Mais uma vez meu filho passou por aqui e falou, então, esse pano aí é daqui de casa, né? Essa toalha é daqui de casa, porque é perfeita aqui em casa. E eu falei, não, garoto, é para cliente. Vamos ver se a cliente vai gostar, tá? Tá todo surpresa, não falei nada com ela, não mostrei nada pra ela ainda, tá? Queria muito mesmo terminar também o foliar, né, com esses tons de marrom, para poder mostrar para ela os dois e deixar ela decidir o que ela vai querer. Gente, tá muito bonito, tá? Estamos com 95, tá? Até agora. Acho que tem até mais um pouquinho que 95, que tá descendo ali, ó. Tá uns 95,5. Então, pessoal, como eu falei com vocês lá no início, eu vou parar esse vídeo por aqui e amanhã sobe para vocês a continuação desse vídeo, que eu já tô quase terminando essa peça. Porém, durante a noite eu tive uma brilhante ideia, tá? De acordo com a foto, porque eu estou me inspirando, tá? Dentro da foto daquela capa de cadeira, pensando exatamente nessa minha cliente. Porém, se ela não ficar com o tapete, gente, pra mim tá tranquilo, porque eu vou ter uma noção de gastos, eu vou ter uma noção de tamanho e uma noção de tempo, de quanto tempo eu levo para produzir um tapete desse tamanho. E mais, eu vou ter parâmetros de valores, de tamanho, de tempo, e se ela quiser de outra cor, eu faço para ela de uma outra cor, tá bom? E caso não aconteça, vai ficar ou para minha pronta entrega, ou talvez fique aqui para o meu próprio uso. Até amanhã. Não esquece, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like, não esquece de que amanhã nós vamos ter a continuação e vai ser uma grande surpresa. Um beijo!